Ama, porteiro, 43 anos. O que eu passei de perder um irmão cheio de vida, feliz com o serviço dele, eu não desejo para ninguém. Aldir Blanc, compositor e escritor, 73 anos. Maurício Suzuki, 26 anos, corredor de maratona. Uma doença que não escolhe sobrenome, idade e nem profissão. São 50.667 mortos pelo coronavírus. Tudo isso em pouco mais de 3 meses depois da primeira vítima fatal no Brasil. São mais de 50 mil vidas, pessoas com famílias, mães, pais, filhos, irmãos. Meu pai teve uma parada cardíaca. O médico informou que ele teve 80% dos pulmões afetados. Ele teve uma infecção no pulmão. 50 mil histórias que fazem parte, infelizmente, de uma tragédia. Em 24 horas foram 601 mortes no país. O Brasil já tem 1.087.185 casos confirmados da doença. Agora o Brasil só está atrás dos Estados Unidos em número de casos e mortes em comparação ao mundo todo. No país da América do Norte, já são quase 120 mil mortes e mais de 2.200.000 casos. No Brasil, especialistas adiam cada vez mais a previsão para o pico da doença, ou seja, quando o número de casos e mortes podem começar a cair. Mas parece que isso vai demorar, já que a pandemia continua acelerando no mundo. Como advertiu o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, Tedros Adhanom, em apenas 8 dias, 1 milhão de casos da Covid-19 foram registrados. Por outro lado, de acordo com o Ministério da Saúde, quase 550 mil pessoas estão recuperadas. É o caso de Abelídio e Olíria, de 93 e 92 anos. Casados há 70, eles contraíram a doença, ficaram internados no mesmo hospital e se recuperaram juntos. Uma emoção que muitas famílias não tiveram ao ver um familiar recuperado da Covid-19. O André Aguiar, eu disse que fizeram tudo errado e continuo afirmando que fizeram tudo errado. Ah, mas pouca gente conhecia a Covid, eu sei. Pouca gente conhecia e pouca gente conhece ainda. Mas só que quem não conhece e não é cientista, não arrisca tomar decisões que de repente podem cobrar caro amanhã para o cidadão brasileiro. Pô, tem gente morrendo pra caramba ainda, né? Tem gente morrendo pra burro ainda, e tem gente procurando emprego e não vai achar, porque o país quebrou, literalmente. Os caras só voltaram a abrir, não é porque te amam, gostam de você, voltaram a abrir porque caiu a arrecadação de grana do Estado, né? E porque não aguentaram pressão de empresários e tudo mais. Porque senão você ainda estaria preso dentro de casa, morrendo de fome. Essa foi a realidade. Fizeram um carnaval que foi uma bomba biológica, não teve controle de doença, coisa nenhuma, né? Talvez um distanciamento social naquele começo, depois que já tinham feito a bobagem do carnaval, talvez um distanciamento social fosse o suficiente para quando chegasse agora, quando está morrendo gente pra caramba, né? Quando está morrendo gente demais, você até decretasse um lockdown de 15 dias. Aí o cara falou, tá bom, eu vou ficar dentro de casa, eu vou fechar o meu negócio, não vou quebrar e também não vou morrer. Porque era agora que todo mundo devia estar dentro de casa. E agora soltaram todo mundo. Tanto que tem muitas cidades, por exemplo, Porto Alegre, né? Porto Alegre tornou as medidas mais restritivas, porque lá os casos estão aumentando. Ribeirão Preto, que não tinha caso quase que nenhum, começou a morrer gente, casos e mais casos, entrou no alerta vermelho e daí por diante. Agora, aqui em São Paulo, enquanto trancaram negócios, impediram o comerciante de trabalhar, fecharam restaurantes, fecharam shoppings, os ônibus continuaram lotados, o transporte coletivo continuou lotado. Então o Estado fecha as pessoas, ameaça prender, algema a pessoa se precisar
e não cumpre a parte dele? Ah, isso é piada. Ó. Isso é piada. Quer ver outra piada? E não adianta eu reclamar aqui. Você acha que em época de pandemia você pode ter subnotificação? Claro que não. Lá no começo você podia falar, porque não tem teste, porque não tem isso, porque a gente não está preparado. Mas agora, nós estamos no auge da pandemia. Você quer ver quantos morreram em São Paulo em 24 horas, o André Aguiar? 46 pessoas. Isso é uma mentira deslavada. Isso aqui é desinformação total. Como é que querem falar de ciência em São Paulo se de repente estão anunciando aqui 46 mortos de ontem para hoje? Isso é mentira. Amanhã vem 480 casos. Aí pegam tudo que foi represado no fim de semana. E eu vou perguntar para você, como é que pode, no meio de uma pandemia, o cara não trabalhar, não contar os mortos do fim de semana? A Secretaria do Interior não avisar a Secretaria Estadual de quantas pessoas morreram. Nós estamos no meio de uma pandemia. Isso é ciência? Que ciência é essa? Que raio de ciência é essa? Amanhã juntam os dados que não foram notificados com os dados do dia e vão publicar 500 mortos, 350 mortos ou coisa parecida.